observando o gráfico que você está observando e referindo. Então, se estes se tornarem baixos e iguais sobe mais alto relativos do que esta altura aqui. estes se tornam baixos iguais E se quiser ir abaixo disso, quão longe pode ir? Referir-se lá que não é a mesma coisa que olhando para refrigeradores Antes das relativamente 7, frios. Zero. Você está apenas procurando liquidez por causa simples, disso. e você está se referindo a Quão longe pode ir? além de relativamente altos ou relativamente baixos. Você tem que olhar para a estrutura do mercado fora deste Parâmetro, mas inicialmente Tudo o que você está procurando é conseguir um empate. ou um viés de curto prazo para Em um prazo seja 15, 5 ou neste caso, gráfico de 1 minuto, onde oferece movimento. você está assistindo para ver como ele ataca. E ou faixas para um baixo igual relativo, ou relativo igual alto. Já vemos que eles fizeram algum trabalho aqui. Houve um frenesi de tubarão, ok. Há sangue na água aqui em cima. Não queremos negociar com isso. Não queremos negociar Porque com eles isso. já fizeram muitas coisas aqui. Então, o que estamos fazendo É que queremos é de ver. fazer uma tentativa de acabar. Algum tipo de relativo igual baixo. É com isso que você começa, não significa que você está certo. Isso não significa que vai dar É só certo. isso que você começa com. Esse é o processo que trabalhar você a partir do período de 15 minutos. procure por agudos baixas relativamente frias depois das 7. Mesmo Zero se da você manhã. os vir, obviamente. Pouco antes das 7. 0 ou durante a Ignore-os. sessão de Londres. Tudo o que você está tentando fazer é aprender a ação do preço se este preço tudo o que diz. Toda essa ação de preço aqui foi ao longo de, Não sei, prazos de 15 minutos ou prazos de 30 minutos. Este foi o fechamento às 4 horas da tarde. hora de Nova York. O que isso indicaria é que isso foi. A faixa diária criou o balanço de Judá, caiu e saiu do baixo para fechar perto do baixo, hoje. Isso é poder 3. Você vai descobrir que, Toda vez que você se senta e você olha para a sessão, você está essencialmente procurando por isso para formar. você está procurando por alguma manipulação falsa que cria toda essa animação e faz o trabalho prejudicial de machucar as pessoas e colocá-los De um comércio que teria sido ou lucrativo. colocá-los em uma direção que não está certa. E agora eles estão presos por muito tempo neste E caso. então eles way close E através abaixo? das brasas. Então você está procurando onde o dinheiro de varejo ou de rua. Comerciante de dinheiro de rua vai Ou ser. comerciante menos Eles vão informado. procurar resistência de suporte. Eu não sou um trader de resistência de Eu não suporte. ensino meus alunos a trocar suporte. Resistência procuramos liquidez e ineficiências. E quando você passa pelo processo de procurar todos os relativamente altos e relativamente baixos nos 15 minutos, o gráfico de 5 minutos e 1 minuto, depois de passar e identificar o que está disponível em qualquer um desses prazos, Ou se não houver nenhum que seja óbvio. então o que você faz é examinar E seus você anota gráficos. todas as ineficiências. E vamos trabalhar nosso caminho de Então volta. agora estamos no gráfico de 1 minuto. Então isso seria assim, você vê isso. Não há volume e equilíbrio aqui. Então você vai começar a avaliar as velas baixas. Solte-o para a próxima vela após o Logo grande. para baixo fechar Que vela. tipo de lacuna de valor justo de castiçal é essa? Tem um close que eu te ensino ontem. Uma lacuna de valor justo é uma cidade. Significa desequilíbrio do lado da célula por ineficiência do lado. Isso significa que ofereceu entrega no lado negativo. É ineficiente em qualquer movimento de volta dentro da mesma faixa, que cria esta única passagem. Até você entrar nesta área aqui. Então isso é o mais longe De volta que não para estávamos. este intervalo, ali. Então é ineficiente por característica e definição. Qualquer coisa acima desta altura. Até este castiçal baixo ali, aquele castiçal baixo. Tudo isso é ineficiente. E está convidando a oportunidade de preço para, quero negociar com ele. Isso significa que vai acontecer agora. Isso significa que vai Mas acontecer essa é a esta sessão. característica. Então você tem este aqui. Nós já trabalhamos este lá. Então há uma pequena seção entre aquelas velas baixas e aquelas velas altas. Talvez você não tenha visto, talvez você tenha se não. Não se culpe por isso.
Eu venho fazendo isso há muito tempo. Mas o seu, vou pular para essas pequenas lacunas e essas pequenas ineficiências, onde eles podem parecer insignificantes para você como agora. realmente porque você destacaria Isso isso? é como nada. O que significa que desta vela alta, em que velas baixas essencialmente, isso é o que resta aquela pequena sessão. Eu estou dizendo que entrei em E me gravei negociações, fazendo isso com dinheiro real e compartilhei com você. onde eu usei níveis assim, E coloque pedidos limitados logo abaixo E para nunca serem tem nenhum preenchidos. rebaixamento E significativo. apenas corre e decola. Vai na minha ordem limite para o alvo. Se você é um aluno meu, você está em mentoria Você viu privada. algumas dessas coisas. Muitas vezes, na verdade, e depois aqui. Essa ineficiência. Eu conserto isso porque eu sempre quero me referir ao original. Medo que você tem. mas observando que nível de ineficiência ainda está disponível. Isso significa uma pequena seção entre Alto e essas aquela velas. vela baixa bem ali. Então, eu sempre mantenho as lacunas originais de valor justo, os níveis, porque eles são fundamentais. Eles podem ser usados novamente, eles são influentes. Não é tanto que eu só estou procurando porção restante não preenchida. Estou ciente de ver isso porque posso ver a diferença entre a alta da feira. Eu cheguei nessa altura àquela vela. Então, não estou tentando fazer nenhuma distinção especial. Nota disso. Mas na minha mente subconsciente, Eu sei que, se eu vou voltar para isso, pode voltar aqui apenas para tocar no alto. E então será, ou se for acima, volta para baixo. Então eu poderia usar essas velas. Wick no meio do caminho. Isso é o quão longe, ou posso refazer se torna de uma volta para inversão ele. Para Vig. Quando eu tenho um castiçal como este, ok. Quando você está anotando suas ineficiências. Temos este aqui. Não há volume de equilíbrio no segmento até aqui. Isso é preciso. Olhe de perto. O que há de errado? O baixo precisa incorporar isso. Desequilíbrio de volume. O desequilíbrio de volume é a separação entre o corpo de um castiçal e o próximo castiçal subsequente. Se os corpos não se sobrepõem, ou pelo menos Há um tocam. desequilíbrio de volume lá. Eu tenho certeza. Você não vai ver nenhuma informação A menos sobre que isso. alguém escreva um livro sobre meus conceitos. E isso é novo, ok. Eu apresentei para a comunidade e é muito influente em termos de ação de preço em de termos leitura. de elementos de precisão, Você tem que incorporar isso. que é a sua lacuna de valor justo. Por quê? Porque as mechas não são a verdadeira narrativa. É aí que o dano pode ser feito. É como seu filho que cala com um giz de cera. Em um livro de colorir, Eles coloriam às vezes fora das linhas. você sabe que eles estragaram tudo, mas você não vai sentar e dizer, Olha olha aqui, aqui. Billy. Não sei quantas vezes eu tenho que te dar esta lição, mas você não vai jantar esta noite. Por que você coloriu fora dessa imagem novamente? Certeza que você fará um trabalho melhor da próxima vez. Mas agora não é jantar. Você não vai tratar seu filho assim se você fizer. Você precisa ser pisoteado. Mas se você ver seu filho fazer isso. E cores fora da linha. O que você faz ou Ele coloriu uma foto para o pai ou a mãe. e você coloca na geladeira. Ou você leva para o trabalho e pendura em seu cubículo. Porque você está orgulhoso dele, certo? Porque você sabe que isso é apenas uma É abolição. apenas algo que acabou de acontecer. E não é grande coisa bem. É assim que eu vejo o Wix. Sim, o algoritmo foi revalorizado lá um pouco. Tudo bem. Onde está o corpo bem ali. Então, desequilíbrios de volume aqui é. Essas são as coisas que você deveria Pessoal, estar se escrevendo. vocês estão apenas ouvindo comer batatas Você está fritas. completamente alheio ao que está sendo apresentado a você. O desequilíbrio de volume diz para você ignorar qualquer um dos weak. Este weak não será tão influente. Enquanto que se você estivesse sem um desequilíbrio de volume, Deixe-me aqui, aumentar porque o eu zoom. realmente quero ver do Porque que eu estou não falando. tenho certeza se Alguns você pode de ver vocês bem estão no tentando seu aprender smartphone. isso. Ok, alunos na prisão que estão estudando e eles são como? Homem, Eu gostaria que você pudesse ampliar o irmão dele lê minha mente. Como você gosta disso? Então esse é o volume da dança ali, ok. Então se você tiver uma lacuna de valor justo e tem ou um volume de desequilíbrio salto nele. qualquer weak dentro do medo de uma lacuna, apenas anular completamente qualquer intenção sobre isso. Agora descubra isso em seus livros.
Descubra isso em sua orientação de TIC. 5 minutos treinando galera. Eles não vão te dizer esse insight. Porque eles não conseguiram. Então o equilíbrio de volume ali, Que lhe diz, se você tem isso em qualquer week lá, apenas desconsidere completamente. só se for um week Que está abaixo do consequente que é o encorajamento. meio do caminho aqui. Então qualquer week fraco que atinja esse nível ou menos, ignore qualquer uma dessas mechas. Você tem que levar para o corpo da vela, ok? Então isso lhe dá o verdadeiro medo real que você tem neste caso. Uma célula da cidade sinal de equilíbrio por sinal eficiência. Tudo bem. Então esse é o negócio lá e estendê-lo no tempo. E o mercado vai direto para essa alta. E depois dobra e cria o que? Bem aqui o que é isso. Esse é o medo que você tem entre este baixo e esta vela alta. E você vê que é negociado para Encorajamento consequente. mais um pouco mais Por quê? Porque o algoritmo está oferecendo Qualquer pessoa que use essas informações, que use este nível como um ponto de entrada, eles têm que oferecer-lhes a propagação. certo? Ou eles não vão se encher. E é por isso que você obtém Bem este ali, mas pequeno você será solavanco informado logo de acima. que isso é pressão de compra. A pressão de compra simplesmente para em níveis de precisão que se encaixam na narrativa, que eu provei a você uma e outra vez, com percepção ao vivo antes que aconteça pessoal. Enquanto passamos por isso, aquela cebola ok, que fica neste, o seu crânio que você acha que é um cérebro. Eu vou descascar essas camadas E se livrar de toda essa merda crocante quando você ok. chegar ao crânio doce no meio. E você vai descobrir que Realmente é um algoritmo. E realmente é absolutamente 100% manipulado controlado e conscrito. até que eles interfiram manualmente. E então parece que os mercados são aleatórios. Os mercados são controlados por morrendo e vendendo pressão errada. Absolutamente não. Então você tem todos esses níveis aqui. Vou deixar para você ter um esquema de cores Que você gosta ok. o que significa que você vai inventar o esquema. Exata, porque as pessoas Você pode nos sempre mostrar com as cores. que você usa para seus Fico castiços. nervoso quando vejo coisas Porque assim. eu sei invariavelmente o Alguém que que isso quer. significa começar a colocar seus gráficos, como o mel. E eles querem colocar meus vídeos e clipes e tudo mais em seu Instagram ou outras mídias sociais e fingir que eles fizeram essas Quando estou negociações me gravando fazendo. E então eles não podem mostrar algo depois do fato. Ou explicá-lo em Porque retrospectiva. então eles fizeram o movimento Eles acontecer. não podem ter seus gráficos parecidos Porque com os eles meus. não combinam com a cor. Então isso cria um problema para eles e sua fraude. Então, eu não me sento e tento te mostrar a tonalidade ou cor real daqui. Na verdade, isso. Esses gráficos podem realmente se tornar uma cor diferente. No fundo, mudamos também porque está começando a incomodar meus olhos. E mesmo com os filtros azuis que estão ligados, ainda está um pouco irritado. Mas você quer passar pelos gráficos e você quer destacar essas coisas. E desde que fizemos este trabalho aqui em cima, onde tivemos altos iguais relativos aqui e aqui, o que eu te ensinei ontem? Como você sabe que é uma alta probabilidade, relativamente alto, quando o lado direito, Que é identificado como um potencial ponto de viragem para um, entre aspas, potencial relativamente alto, o direito vai ser um pouco mais baixo. então o da esquerda. Nós temos isso aqui. Nem precisamos ver isso com antecedência. Só precisamos ver, ok, correu isso e você pode identificá-lo depois que ele correr lá. E então você começa a vê-lo quebrar. Veja isso. Nos pontos de viragem. Ou potenciais pontos de viragem como este ok. Aqui é onde, e eu vou me referir a isso no meu livro. Com esta palestra aqui, eu ensinei e introduzi a inversão. Lacunas de valor justo em espaços do Twitter no ano passado, ok. Todos os meus raios PDA têm um aspecto de inversão. Cada um deles. Cada um deles pode reverter seu papel. Cada um deles. Mas não é fácil para você. E não é fácil para pessoas que querem tentar ensinar Por dinheiro, minhas coisas. quando você está realmente Da acertando. fonte aqui de graça 1. Não é fácil para eles serem capazes de Porque ensinar eu isso. nunca entrei em grandes detalhes. Como eu vou nos livros. Então, dessa forma meio que preenche a E lacuna. então você verá todo mundo começar Mas a esta é uma ensiná-lo, nota que é muito então. importante para você, ok.
Inversão justo saco lacunas, a mais alta forma de precisão. Aqueles que são realmente confiáveis. Os que têm o mais alto grau de trabalho a seu favor. Depende da sua compreensão do que eu te ensinei ontem e eu sou o que estou construindo aqui. Enquanto temos uma área lisa, depois das 7, 0 às 7, começa a sessão on. Então agora você começa a caçar no período de 15 minutos. O período de 5 minutos e o período de 1 minuto. Você está caçando relativamente altos e baixos para formar depois das 7. 0 temos isso aqui. Você pode não ter tido a experiência de antecipar isso. Tudo bem. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Lembra quando eu pensei pela primeira vez breakers? Eu pensei que em Baby Pips em 2011. Sim. Eu acho que foi 2011, se fosse 2012, a ideia de esperar por um stop run. E depois esperar que o mercado volte a cair para o intervalo antes de toda aquela corrida. E, em seguida, espere pelo disjuntor de baixa. Neste caso, o disjuntor de baixa é esta vela e esta vela. A maior sensibilidade vai vir dentro do mais baixo para baixo fechar vela antes do correr porque você tem um alto, um baixo, e então você tem a caça ao estoque e então a reversão. Bem, isso é negociar com um disjuntor. Inversão Fairbairn lacunas. Se você tiver uma lacuna dentro do intervalo, que cria o disjuntor de baixa como temos aqui. Agora lembre-se do que eu te ensinei. Uma vela fechada, que é uma lacuna de Fairbairn, é uma vela de perto bem aqui. Este é o oposto, que é um B primeiro ocupado. Se eu compro o site de celular de desequilíbrio lateral em eficiência. Agora isso vai ser um grande passo em compreensão narrativa e entender o viés direcional e também padrões de reversão. Essa lacuna de valor justo aqui. Se você não entende o que está procurando, você não tem o elemento tempo. Eles têm e você negocia de volta para esta lacuna fairway. Você pode estar conectado a pensar bem, esta é uma oportunidade para eu pegar uma daquelas, compra e vai longo. E então é em seu detrimento que reverte e desmorona em você. Entendendo que são 7 a 0. Pós 7 a 0 temos altos iguais relativos. Ele se reúne depois de lembrar a lacuna de abertura da nova semana de que falei. Você vai descobrir, Caleb, que seu modelo vai gravitar em direção a esses. Nova semana abrindo lacunas, esse é o seu modelo. Você vai negociar nessa direção. Mas antes de chegarmos a isso, você tem que ser capaz de olhar para pequenas flutuações em torno de segmentos de tempo que tem. Terá um fenômeno repetitivo, que todos eles se parecem muito um com o outro. É um fractal, o K-Ham. Mas o elemento fractal é apenas repetindo e verificável nos prazos. Estou ensinando você a se concentrar. Agora não estamos indo nada mais alto período de 15 minutos. Mas isso por lado sobre a eficiência do sinal celular. Esse medo que você tem vai ter uma inversão de papéis. Onde todo mundo que pensa que entende. Porque eles não introduziram levemente. Isso é uma inversão para a VIG. Então o mercado cria essa lacuna fairway. Depois dessa corrida aqui, você não quer usar isso como uma mentira. Estamos tão alongados e esticados de Londres. E já passa das 7 horas da manhã. Então agora estamos em uma sessão de manhã. Uma característica da sessão é sempre antes de mais nada. Característica é a renegociação de volta para a faixa de Londres. A faixa de Londres é o mais alto e o baixo entre 2 a 0 da manhã e 5 a 0 da manhã. Hora padrão do leste agora. Vou desacelerar as coisas aqui porque eu já conheço alguns dos seus. Suas cabeças estão girando como cara. Você disse que isso vai ser não fácil. O que acabei de dizer não é complicado. Você tem que olhar para esses horários específicos do dia. Então, se estamos antecipando um rally, por causa desses altos relativamente legais, já passa das 7, 0 da manhã, cria esse tipo de cenário de reversão, onde quebra. Seus olhos devem ir direto para: estamos procurando relativamente altos ou relativamente baixos.
Ou estamos procurando ineficiências? Você tem que ir com o que os gráficos estão lhe dando. Você só pode negociar com a premissa de relativamente baixos ou relativamente altos estiver na ação do preço. Se não estiver lá, você não pode. Você não pode se referir a mais nada no preço, porque queremos abaixo desses relativamente baixos lá. O que resta agora nesta faixa de preço bem aqui? Não havia mais nada no gráfico ainda aqui. Este é o único castiçal gráfico. No momento em que você está assistindo, qual é o seu olho vai bem, você naturalmente vai para isso. Mas meu olho pula para a caça parada aqui e o disjuntor. E do disjuntor para o alto, onde as paradas foram feitas. Existe um medo que você tem. Se, however, vou navegar para longe do disjuntor, e eu quero ter esse nível premium ali. Eu quero que seja esse que eu quero. Todo mundo pode estar negociando aqui, e eles podem obter um preenchimento ali. E eles não se sentirão confortáveis negociando aqui ou ali. Veja onde está parando. Não é aleatório. O mercado quebra. Esse matiz trabalhando fora daquele saco justo de inversão. Você tem aquela queda, e isso cria essa lacuna bem ali. Que ali está o ponto ideal. Quando você está embaixo, e você tem tudo atrás de você que está em jogo. É a sua entrada de comércio ideal. É o seu modelo 2022. Está bem ali, e então isso se torna um ponto de venda. E então o que você tem neste momento? Você tem esse baixo e esse baixo. Que horas do dia são 8? 0. Então o preço está subindo contra o subjacente, esperado. Movimento esperado ou viés direcional. Porque este movimento aqui causou uma reversão potencial. Então agora você tem relativamente baixos aqui. Mas até onde pode ir? Você tem que se referir ao intervalo antes desse padrão de reversão, que se formou depois que a igualdade relativa então deixe-me atrasá-lo. Porque você está ficando um pouco em pânico. Isso é muita informação. Minha cabeça girando ICT. Tudo o que você está fazendo é, você está procurando áreas onde eles podem parar. Pessoas e vão na outra direção. Isso é essencialmente tudo o que você está fazendo. E você está procurando por pequenos períodos de ação de preço, onde altos óbvios podem ser direcionados. Baixas óbvias podem ser direcionadas para fins de liquidez. E entre eles, ou se não há nada de novo para trabalhar, então você se concentra em todas as lacunas de valor, as ineficiências. Isso significa coisas que estamos colorindo aqui. Com os retângulos ok. Seu olho vai pular para eles. Com experiência, você os verá mais quanto mais você fizer isso. E por causa desse fator de experiência, você aprenderá a filtrar alguns deles, porque eles já foram usados várias vezes. Isso não significa que eles não serão usados novamente. Que aqueles que não estão preenchidos, ou deixados em um estado de desequilíbrio, como esta parte da caixa de spray aqui. Desta vela gruda alto para aquela vela gruda baixo. Há um pouco de eficiência. E graficamente se parece com isso. Essa é a parte restante que é ineficiente. Aquele pequeno segmento lá em cima. Isso não significa que precisa que preenchê-lo agora. Apenas essa é a parte que meu olho vai parar. Mas você ainda quer ter o baixo, o ponto médio com consequente pressão no alto. Você quer ter esses níveis o tempo todo. Porque eles vão se referir a eles. Se o preço estiver sendo negociado em qualquer lugar em torno dessa faixa, e veja como ele usa. Vai usá-lo novamente. Então, se você quiser falar sobre resistência ao suporte, essas ineficiências são a verdadeira resistência do suporte. Você os verá beijá-los. Ligue um centavo, vá direto para a parada de nível. Vire os corpos deles, pare como se fosse. É tão preciso que vai sem perguntas. Risível para qualquer um dizer. Há uma quantidade de ritmo. Esses motores de preço a que eles se referem. Pense nisso a que eles estão se referindo. Eles têm, se for um algoritmo, tem que se referir a algo. Isso aconteceu no passado. Então, o que eu fiz foi criar uma linguagem onde você vai estar alcançando altos antigos, para fins expressos de retirada, ou envolver essa liquidez, que estaria descansando na forma de bens, ou indo abaixo de um baixo, ou baixos iguais para os fins expressos, descendo para envolver o lado da célula ou a célula para. Fora disso, que saímos com qualquer coisa que seja ineficiente em termos de ação de preço. Então, se tivermos uma diferença de valor justo depois que esses altos relativamente frios negociado e começa a quebrar,
Sem pânico, não se preocupe em entrar em pânico. É que não há razão para fazer isso. Entrar nesta corrida de preços aqui. Esse é o seu Onde disjuntor sobe e marca todas as paradas. Faz com que as pessoas sejam paradas, se forem não podem ser lucrativos, ou enganá-los em um longo comércio. E então, quando eles começam a limpá-los através das brasas, indo mais baixo, eles não são lucrativos. Se for esse o caso, seu olho entra nessa corrida de preços. Há um valor justo lá. Se Halver estendê-lo para frente e esperar pelo comércio Não lá se em venda cima, curto. e só procurar o retorno ao disjuntor, para o ponto baixo, porque vai negociar de volta para aquele. E se você voltar e olhar seus Talvez exemplos, você tenha feito negociações, seja tanto uma faz, demonstração ou ao talvez vivo, você tenha feito algumas anotações e trabalhos diário. gráficos. E você estava se concentrando em estudar o disjuntor. Volte e veja se isso. A assinatura não aparece em alguns deles. E talvez algumas das coisas que você teria tomado como um comércio Ou talvez lá. você tenha tomado e foi parado. Este foi o fator que você não viu acontecendo. E observe que este é o único valor de buy side. E uma vez que você tem um retorno válido aqui e ele se vende, o que você deve se concentrar são todas as cidades. Todas as cidades. Até que a narrativa provavelmente mude de alta. Seu foco vai apenas para procurar sinais de desequilíbrios, que significa uma vela fechada, que tem um segmento com as velas anteriores baixo. Nesta vela subsequente depois de, tem uma altura que não conecta. E a única ponte entre esses dois pontos é a vela fechada no meio. Essa é a sua lacuna E de é valor especificamente justo, um sinal de célula de eficiência equilibrada por sinal. E por ter isso, o que isso faz? O imusa a ambiguidade. E dá a você um processo muito específico de dizer ok. Estou me concentrando apenas nessas lacunas específicas de valor justo. Eu recebo muito essa pergunta. Mesmo com alunos do primeiro-ministro. Como eu escolhi aquele, por que eu escolhi aquele? Por que eu não escolhi este aqui? Bem que vem com a experiência. E pode parecer um policial para alguns são chapéus de de bunda reta. E você realmente não quer aceitar a verdade honesta. Há algumas coisas que você vai ter que pegar. com experiência, e eu não faço nenhum osso sobre isso. Eu não adoço e você vai pegá-lo. Porque você tem feito isso por tempo suficiente. Mas para obter essa experiência, isso é necessário. Para fazer um monte de coisas que você está pedindo respostas. Você tem que fazer o que estou mostrando aqui. E você pode fazer isso depois do fato. Você pode voltar e olhar para ele. Você tem o benefício adicional da retrospectiva. Não se desanime nisso. Porque qualquer coisa que você aprende, cada cirurgião que já fez uma cirurgia em você, eles estudaram em um livro. Eles assistiram outros cirurgiões fazerem isso primeiro. Eles trabalharam em um cadáver Onde ok. se eles cortarem alguma Eles cometem um artéria erro, ou a pessoa algo não assim, vai assumir por negligência ou morrer na mesa. Eles já estão mortos, haha. Então eles estão negociando com ele com um cadáver Ou ok. cirurgia de demonstração com um cadáver. Mas quando você começa a procurar, existem lacunas específicas de justo valor. Caleb, que eu quero que você se concentre bem. A primeira feira que você obtém antes de uma parada, sempre tem aquele anotado. E é por isso que está vermelho aqui. Ou rosa se você quiser chamá-lo assim, porque esta é uma mudança em uma direção. E o que isso está fazendo é agir como uma Bloqueá-lo, ordem. apenas mudar no estado de entrega. Ou, então estou incorporando narrativa. Onde o mercado sobe depois das 7, 0 pare de caçar. Mudar os freios mais baixos. Volta para a eficiência, mas para um urso muito específico que você É o tem. primeiro Antes de uma parada de caça. Ok. Haverá muitas vezes em que isso não se forma. E tudo bem se não formar. O que você faz? Jogue tudo pela janela e comece a Oferta negociar. ideal. Porque nada vai funcionar para você. Ah, eu tive que jogar isso lá. Eu tive que jogá-lo aqui. Porque alguns de vocês estão adormecendo Ele está como jogando. um cara Eu não jovem. sei o que está acontecendo nesta feira que você tem. Ok, se não estiver lá. Então você usa o disjuntor, é muito simples. É a última vela fechada, ok. Mas sua parada precisa estar o mais alto das velas consecutivas de fechamento. Porque este é todo o disjuntor variete. Ambas as velas aqui. Então sua parada tem que estar acima disso, ok. Quanto não? 2 carrapatos. Talvez um carrapato muitas vezes tem que usar isso. O alto porque se é muito bom. Não vai realmente não vai gostar de voltar para toda a gama daquele. Então usando muito alto aqui dentro. Nesse caso seria bom, não? Não se você tiver essa lacuna aqui, dentro da perna que tem uma parada.
Porque se você tem isso, então você poderia potencialmente ver um retorno completo. De volta para isso e talvez um pouco de pequeno pico acima, fora com o wick da vela, com o corpo dentro ou abaixo dessa lacuna. Então tudo isso faz parte do gerenciamento de paradas. Isso lá sem custo extra. Mas isso muda o estado de entrega, o que significa que subimos para parar. E aí? É aqui que tudo muda algorítmica. Agora vamos começar Vai a ir buscar mais liquidez baixo. do Southside, vai?